Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, igreja amada do Senhor. Nós estamos aqui, mais uma vez, com grande alegria para realizar o nosso culto agradável a Deus, nosso culto agradável ao Deus que até aqui tem nos guardado. É com muita alegria que eu estou aqui para juntos, eu aqui, você aí no seu lar, no seu carro, na sua sala, no seu quarto, eu não sei aonde, mas eu sei que nós juntos estaremos louvando, adorando e bendizendo nosso Deus. Que Ele possa nos trazer hoje a nossa vida, a sua palavra. Amém? Vamos dar início a este culto fazendo uma oração. Aleluia, Santo Deus Todo-Poderoso. Graças te damos, Senhor, por mais este dia, de estarmos aqui, ó Pai querido Todo-Poderoso, em Teu nome, para render a Ti, Senhor, louvores. Pai amado Todo-Poderoso, render a Ti adoração e entregar, Senhor, os nossos corações na Tua presença. Vem, Pai amado, cumpre, Senhor, em nossas vidas o Teu querer. Receba, Santo Deus, cada vida no Teu santo altar, que o nosso louvor possa chegar a Ti, que o nosso clamor possa chegar a Ti, Senhor, que Tu possa fazer morada em cada coração, em cada lar, em cada história dos Teus filhos, ó Pai amado Todo-Poderoso, cumprindo não a nossa, mas a Tua vontade. Por isso, ó Pai, desde já, nós colocamos na Tua presença, nos colocamos na Tua presença e Te agradecemos, ó Pai querido, pois estamos aqui para toda a honra e toda a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Vamos louvar ao nosso Deus e depois nós voltamos com a palavra. Amém? Jesus,
está no céu. Amém, irmãos? Amém. Agora que nós louvamos, nós vamos ler a palavra do Senhor, nós vamos aprender mais um pouco a sua palavra, o alimento que Ele tem deixado para todo aquele que crê, todo aquele que decidiu andar com Ele. Ele deixou o seu alimento, a sua palavra. Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Ele nos dá renovo com a sua graça. E assim, irmãos, Ele vai nos conduzindo até o dia que Ele voltar e buscar toda a tua igreja. Então hoje nós vamos nos alimentar mais um pouco da sua palavra. Nós vamos ler, irmãos, uma história, uma passagem da Bíblia que a maioria de nós já conhecemos. Talvez você até não leu ainda, mas com certeza alguém já pregou, alguém já contou, alguém já falou para você dessa história. Sempre que você lê, sempre que alguém fala para você, ou sempre que é pregado essa palavra na igreja, nós, eu e você, aprendemos um pouco. Amém? Vamos ler o livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32. O título, irmãos, é A Comunidade de Bens entre os Primeiros Cristãos, Ananias e Safira. Então, uma história que vai contar sobre o início da igreja, né? O início da vida cristã, como eram que eles viviam, como eles andavam, né? Vamos conhecer um pouquinho mais dessa história. Amém? A palavra diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Dá uma paradinha aqui, irmãos. O que diz o início aqui? Como viviam os primeiros cristãos? Como viviam aquela comunidade? Como viviam aquele povo? Eles viviam em sintonia com a vontade de Deus. A palavra diz aqui, era o coração e a alma, ou seja, eles tinham o mesmo pensamento. Eles tinham entre eles em comum acordo tudo que eles iam fazer, tudo que eles queriam, a forma como eles viviam, porque era na vontade de Deus. Então a igreja ela começou com o apóstolo Pedro, né? Depois que Jesus morreu, depois que Jesus voltou, ressuscitou ao terceiro dia, eles tiveram todos os ensinamentos e agora eles estavam colocando em prática. Então a igreja ela começou a se formar, né? Começaram a ver os novos cristãos, começaram a ver as conversões, o povo começou a ver e acreditar em tudo aquilo que Jesus tinha falado, em tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, porque os seus apóstolos, aqueles que estavam com ele, estavam colocando em prática, estavam vivendo todos os mandamentos que Jesus, enquanto estava vivo, tinha ensinado para eles. Então aquele povo via que estava se cumprindo, então começou a crescer a igreja e aquele povo começou a viver segundo os ensinamentos que os apóstolos ensinavam para eles. E aí continuando a palavra, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos.
Amém, irmãos? Dá mais uma paradinha aqui e depois a gente continua já no capítulo 5. Então aqui essa primeira parte da história, ela fala mais no quê? Na comunhão, em como viviam os primeiros cristãos, em como viviam aqueles que estavam ali praticando, crendo nos ensinamentos que Jesus tinha deixado. Então aqui a palavra diz que os apóstolos davam o quê? Grandes testemunhos de Jesus Cristo. E eles viviam sempre na graça. Eles viviam sempre através do Espírito Santo. E aí eles davam testemunho. Hoje nós somos chamados, meu irmão e minha irmã, para dar testemunho desse Jesus. Esse Jesus, ele está vivo. Esse Jesus, ele está no nosso meio. Às vezes a gente anda como se ele não estivesse vivo. Às vezes a gente fala como se ele não estivesse vivo. Mas o nosso Jesus, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive no nosso meio. Ele é aquele que está te ouvindo. Ele é aquele que está aí do teu lado. Jesus está aí do teu lado. Jesus está aí no teu lar. Jesus está aí do teu lado, aonde quer que você esteja, porque Ele vive. Ele ressuscitou e Ele vive. Meu irmão e minha irmã, creia. Então, qual que era o testemunho que os apóstolos davam para aqueles cristãos, para aqueles primeiros cristãos, aqueles convertidos que foram formando a primeira igreja? Eles davam testemunho de tudo aquilo que Jesus havia feito. Eles davam testemunho dos milagres, eles davam testemunho da cura, não só testemunho, mas eles também curavam. Eles também faziam tudo aquilo que Jesus havia feito. Então o povo começou a acreditar, porque eles estavam vendo com seus próprios olhos. A história que era contada passava ali para eles. Então eles começaram a acreditar, não tinha como não acreditar. Hoje, meu irmão e minha irmã, a gente vê tantas obras que o Senhor faz nas nossas vidas. A gente vê obras que o Senhor faz na vida do nosso irmão. A gente vê tantos testemunhos, testemunho de cura, testemunho de vários tipos. E a gente muitas vezes agimos como se não cresce. Nós falamos que somos cristãos, mas não agimos como tal. Nós somos cristãos dentro da igreja. Às vezes nós agimos como cristão no nosso lar. Às vezes nós agimos como cristão na nossa faculdade, com os amigos, no trabalho. Mas nem sempre a gente é constantemente cristãos. A nossa identidade muitas vezes não é exposta para o mundo. A gente esquece que o nosso Jesus, ele vive. O nosso Jesus, ele não está morto. E assim era aqueles apóstolos. Eles viviam com a certeza de que Jesus não tinha morrido. Jesus tinha ressuscitado no terceiro dia e em breve ele já sabia que Jesus voltaria novamente. Então Jesus veio a primeira vez e trouxe a salvação. Ele te deu o livre-arbítrio de acreditar que você era um homem, uma mulher salvo. Jesus voltará pela segunda vez para julgar e para buscar a sua igreja. Então, meu irmão e minha irmã, é tempo da gente viver estas promessas. É tempo da gente crer que nós fomos chamados. Também, assim como aqueles primeiros cristãos, nós também fazemos parte da história. A história de salvação. Você, eu, todos aqueles que um dia tiveram encontro, um dia ouviram a voz de Deus, um dia foram tocados pelo Espírito Santo, todos esses já estão com as suas vidas
nas mãos desse Jesus, vivendo a sua promessa. Assim eram aqueles cristãos. A palavra diz aqui que nós acabamos de ler: em todos eles haviam abundante graça. Não havia entre eles nenhum necessitado. Por quê, meu irmão? Porque tudo era em comum. Eles não queriam saber quem tinha mais, quem tinha menos. Não tinha o que tem hoje. Hoje você tem e você quer ter mais. Naquela época, o que fazia sentido para eles, o que era importante para eles, era estar na presença de Deus. Era viver as promessas, era cumprir os mandamentos, era estar diante daquele que haveria de salvá-los, porque eles acreditavam. É nesse ponto que a gente tem que chegar e é nesse ponto que Jesus espera que eu e que você chegue, ao ponto de não olhar mais para trás, de não olhar mais para o lado, de não nos preocupar com este mundo, de se desprender e abandonar de uma vez por toda o velho homem e olhar para esse Jesus. E andar olhando para Ele, e andar caminhando com Ele, e andar cumprindo os mandamentos que Ele nos dá, e andar cumprindo toda a Sua palavra, meditando dia e noite, e andar orando. Esse sim é o estado que eu e você tem que estar, porque é assim que Jesus espera. Então aquele povo estava daquele jeito, no início da igreja. Os primeiros cristãos viviam daquele jeito. Mas aí é que tá, né, meu irmão? A gente sabe que o inimigo, ele é astuto. A gente já aprendeu que o inimigo é astuto. A gente sabe que o inimigo quer quem? Aquele que está perto. Ele fica ali agachado, esperando, olhando a quem ele possa tragar, olhando a quem ele pode confundir, olhando a quem ele pode desviar o coração, desviar a mente, desviar o pensamento da presença de Deus. E assim era também naquela época. Não é só hoje. O inimigo via aquele povo. O inimigo tinha conhecimento que ali havia um povo peculiar, havia um povo especial, havia um povo separado, havia um povo em que o coração estava voltado para Deus. Havia um povo escolhido por Deus. Havia um povo que estava ali sendo doutrinado, sendo evangelizado, recebendo as promessas de Deus, recebendo as maravilhas de Deus, recebendo testemunhos que eles viam. Tudo isso era dado para aquele povo e o inimigo sabia disso. Então ele esperou o momento certo para ele agir. E ele encontrou em duas vidas a fraqueza humana e ali ele agiu. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós temos que vigiar, nós temos que dia e noite estar contemplando as promessas de Deus, estar contemplando a sua palavra, estar lembrando todos os dias, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Nós temos que ter esse pensamento, eu quero subir, eu quero morar na eternidade, eu quero ser um novo homem, eu quero ser transformado, eu creio na palavra de Deus. A gente tem que ter esse pensamento todos os dias. Não nos deixar levar pela circunstância, pelas decepções, por tudo aquilo que este mundo nos mostra e nos traz todos os dias. Nós temos que ser como se fossem vacinados. Eu já sei como está esse mundo. Ele não me engana. O Deus que eu sirvo é maior do que todas as coisas. É assim que a gente tem que estar. E o inimigo, ele foi astuto. E no momento certo, ele trouxe duas vidas para fazer tudo que era diferente. Ele mudou a história dessas duas vidas, que é o que nós vamos ler agora.
Amém? Vamos continuar a leitura agora no capítulo 5, né? Atos, capítulo 5, que diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Olha só, irmãos, amém? Satanás, ele conseguiu confundir o coração. Ele conseguiu entrar no coração daquele homem chamado Ananias. E aquele homem, ele começou a maquinar: como que eu vou vender e dar só uma parte? Porque Ananias, ele vivia ali entre eles, fazia parte daquele povo. Ananias era conhecido. Então, em determinado momento, ele começou a ver: puxa, quanto a gente vende, é muito dinheiro. Então ele começou a pegar um apego ao quê? Ao dinheiro. Ele queria ser melhor do que os outros. Ele queria ter um status maior do que os outros. Ele se apegou à riqueza, ao dinheiro, ao que muitos hoje, irmãos, e no decorrer dos anos, no decorrer de gerações, muitos se apegam ao dinheiro, muitos idolatram a riqueza, muitos gostam de estar no status, muitos gostam de estar chamando atenção, quando na verdade isso, como diz o nosso Salomão, né, dizia na sua palavra, é tudo vaidade de espírito. Está lá em Provérbios. Vaidade de espírito. Então esses homens, até hoje, muitos têm essa vaidade, têm essa fraqueza, têm essa brecha para que o inimigo comece a trabalhar. E muitos desses serão consumidos e não herdarão a vida eterna, infelizmente. Porque deram brechas, seguiram a vontade e o prazer que o dinheiro e que outras coisas traziam às suas vidas. Assim foi Ananias. A palavra ensina aqui o que aconteceu com ele. Pedro, que era o principal da igreja, que estava à frente daquele povo, Pedro sabia, o Senhor mostrou para ele. E ele disse, né, para Ananias: você não está mentindo para mim não, você está mentindo para Deus. Então hoje, meu irmão e minha irmã, Deus nos dá, Deus nos traz e nos dá o livre-arbítrio. Ele te ensina, Ele te traz a palavra, Ele levanta o profeta, Ele faz tudo para que nós, eu e você, sejamos aos poucos consertados, para que quando Ele vier nós possamos estar perfeito e assim subir com Ele. Então a história vai nos trazendo os ensinamentos, mas nós temos o livre-arbítrio, seguir ou não, crer ou não, viver ou não, aprender ou não. E assim Ananias teve o livre-arbítrio, né? Ele teve a opção: eu vou enganar ou eu não vou enganar? Eu vou reter uma parte ou eu não vou reter uma parte? E Pedro ainda perguntou para ele: por que você deixou que Satanás entrasse no teu coração? Por quê? O que isso ia levar a ele, né? E ali qual que foi a sentença? A sua morte. Assim que
Pedro proferiu aquelas palavras, Ananias caiu morto. E teve todo aquele povo que estava ali, que viu, que ouviu, que viu o que aconteceu e que ouviu o que Pedro falou. Aquele povo se encheu de temor. Então, a única coisa que foi boa ali nesse momento, irmãos, o temor daquele povo aumentou. Aquele povo sabia que Deus era um Deus amoroso, era um Deus misericordioso, mas era um Deus justo, né? Não era justo que Pedro falasse aquilo e não acontecesse nada com Pedro ou com Ananias. Podia dar brecha para que outros ali fizessem a mesma coisa. Não aconteceu nada com Ananias. Talvez não fosse exatamente a morte, mas o que o Senhor trouxe para dar exemplo para aquele povo foi a morte de Ananias. E aquele povo se encheu de quê? De temor. E Ananias morreu ali na frente de todos. Versículo 6. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Amém, irmãos? Foi o que aconteceu com Ananias. Mas e a sua esposa? Ananias tinha a sua esposa, né? Ela também não sabia? Ela sabia. Ela sabia. Então, hoje a gente às vezes faz coisa errada, mas aquela pessoa que sabe, ela vai te dar uma sentença. Você está errando. Ela vai falar para você, você está errando, você está errado. Não é assim que Deus espera isso. Não é assim que Deus tem nos ensinado. E a esposa de Ananias, ela simplesmente calou-se. Ou seja, ela foi conivente. Ela teve o mesmo pensamento que ele. Ela estava junto no mesmo plano. E as mãos do Senhor pesou também sobre ela. É o que a gente vai ler agora, o que aconteceu com a esposa dele. Versículo 7. E, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Olha, irmãos, amém? Então passou, depois de todo aquele acontecimento, passou um período de 3 horas. E Pedro estava ali com o povo. De repente chegou a sua esposa. Esposa de Ananias, a companheira de Ananias, a cúmplice de Ananias. Só que ela chegou ali, ele já não estava e ela não sabia o que tinha acontecido. E olha só o que aconteceu em seguida. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Amém, irmãos? Olha só as palavras de Pedro, né? Que medo! Ele acabou de falar e ela também expirou, morreu, né? Ali estavam já as pessoas que levaram ele, o marido, Ananias, estava ali, continuava ali, e eles também levaram ela. Então, a mão do Senhor pesou sobre os dois. E aquilo serviu como uma lição para aquele povo. Para que aquele povo continuasse crendo no Senhor. E agora, não só crendo, mas temendo as mãos do Senhor. Será que você, nós agimos com esse temor? Será que tudo aquilo que nós vamos fazer, nós pensamos, eu estou agradando a Deus? Hoje, o Senhor não pesa a sua mão com morte. O Senhor não tem esse poder, não dá mais a morte com tanto poder assim como Ele fazia no passado. Hoje a sua misericórdia nos mantém vivos, porque nós continuamos errando, irmãos.
Nós continuamos pecando, mesmo sabendo que estamos desagradando a Deus. O Senhor espera de nós, todos os dias, um conserto. O Senhor espera de nós, todos os dias, arrependimento. O Senhor espera de nós, todos os dias, reconhecimento, que Ele é o Deus das nossas vidas. Ele é acima de todas as coisas. Não tem como, meu irmão e minha irmã, a gente enganar a Deus, como tentou aqui Ananias. Não tem como você enganar. Você pode enganar eu, você pode enganar o teu irmão, você pode enganar a tua mãe, você pode enganar o teu esposo, você pode enganar a tua esposa, mas você não pode enganar a Deus. Você não pode enganar a Santíssima Trindade. E quando você tentar, as mãos do Senhor não vai pesar como pesou sobre a vida de Ananias. Mas acredite, as mãos de Deus vai pesar sobre você. As mãos de Deus vai pesar sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre o seu ser, de alguma maneira, dependendo o que você fazer contra o Santo Espírito de Deus, contra a pessoa de Deus, contra o Filho de Deus. O que você fizer contra, duro será para você. Duro será para mim, duro será para nós. Então, irmãos, nós temos que nos colocar na presença de Deus com temor. Nós temos que viver em comunhão com esse Deus, assim como vivia aquele povo. Nós temos que caminhar, nós temos que evangelizar. Aquele povo, eles deram andamento em tudo aquilo que Jesus havia ensinado para eles. Aí eu pergunto para nós, inclusive para mim, quanta coisa boa a gente tem aprendido de Deus. Quanta coisa boa o Senhor tem nos ensinado através da Sua palavra. Nós estamos cumprindo a Sua palavra? Nós estamos praticando a Sua palavra? Nós estamos vivendo em nossas vidas, em nossa história, a Sua palavra? Será que nós só estamos recebendo este alimento maravilhoso, mas nós não estamos usando esse alimento? Pois está na hora, meu irmão. Está na hora, minha irmã. Está na hora de nós, verdadeiros servos de Deus, cristãos, escolhidos, amados, agraciados, abençoados de Deus. Está na hora da gente viver essa palavra. Está na hora de nós viver as promessas de Deus aqui, enquanto estamos vivos, aqui na terra. Já começar a viver. Você quer ser salvo? Viva como um salvo. Você quer viver na eternidade? Comece a viver como você já tivesse essa certeza. Agora a gente recebe o chamado. A gente acredita que seremos salvos. Mas a gente não vive como tal. As pessoas não enxergam em nós verdadeiros cristãos. As pessoas não veem em nós a pessoa de Cristo, como viam ali naqueles apóstolos, como viam naqueles que testemunhavam aquilo que o Senhor tinha ensinado e aquilo que o Senhor era na vida deles. Eles viviam na graça do Senhor. Eles eram agraciados todos os dias pelo Santo Espírito de Deus. Pois é assim que o Senhor quer de nós. É assim que o Senhor quer nos transformar. É assim que o Senhor quer que estejamos na presença dEle, sempre com alegria, sempre vivendo em alegria. A questão aqui não é você vender os seus bens não. A questão aqui é você viver em comunhão com Deus. Se você viver em comunhão com Deus, você vai conseguir amar o teu próximo mais. Você vai saber que o teu próximo também é um escolhido. Você vai saber que o Senhor, nosso Deus, deu a vida do seu único filho para aquele cara que está lá do teu lado, para o teu vizinho, para aquele cara lá no trânsito que você mostrou o dedo. Jesus morreu por ele. Jesus morreu por aquele que você está apontando.
Jesus morreu por ele. Então, irmãos, quanta coisa a gente tem que aprender para chegar a ser um verdadeiro cristão. Então, que nós possamos aprender nessa lição de hoje, naquilo que nós lemos hoje, que renovou um pouquinho mais o nosso conhecimento dessa passagem. Que vocês possam meditar nessas palavras, nessa história, e enxergar que o Senhor está te esperando para viver em comunhão com Ele. E nada faltará sobre a sua vida, sobre a sua história. Amém? Vamos cantar um louvor e nós voltamos para finalizar esse culto. Tires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Para papá, para papá. Oh, 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 para papá, para papá. Oh, oh, oh. Em mim, ó Deus, em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o Espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não, 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 não. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver
desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Para papá, para papá. Oh, 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 para papá, para papá. Um homem segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Agora que nós louvamos, nós nos alimentamos da palavra de Deus. Nós louvamos a esse Deus maravilhoso. Nós vamos fazer a oração final agradecendo a Deus. Nós somos tão falhos, né, irmãos? Nós somos tão falhos, tão cheios de erros. Nós precisamos tanto desse Deus. Nós somos tão falhos, tão cheios de erros. Nós precisamos tanto da misericórdia desse Deus. Nós precisamos do perdão desse Deus. Todos os dias, nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo. Nós precisamos todos os dias que a graça do Senhor repouse em nossas vidas. E o Senhor está aí, de braços abertos, esperando que eu e que você peça, que Ele irá dar. Então, meu irmão, receba estas palavras. Receba a palavra de hoje, que ela possa estar guardada no teu coração, no meu coração. Que a nossa igreja continue firme nas promessas do Senhor. Amém? Vamos fazer a oração final. Aleluia, Santo Deus Todo-Poderoso, ainda na Tua presença, ó Pai. Agora, Senhor, ó Deus querido, ao fim deste culto, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela Tua palavra. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, pelos Teus ensinamentos. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, ó Deus, porque a Tua palavra renova e está sempre, Senhor, trazendo a nós, Pai amado Todo-Poderoso, nos mostrando tudo aquilo que nós ainda precisamos mudar para então agradar a Ti, Senhor, todos os dias. Por isso, ó Pai, eu te peço, sê conosco, ó Pai. Muda o nosso ser, muda, Senhor, a nossa forma de agir, muda a nossa forma de pensar. Acampa os Teus anjos, ó Pai querido, em todos os lugares ao qual nós estivemos, para que o inimigo não venha nos tentar, não venha, Senhor, nos confundir, não venha nos trazer para longe de Ti. Pois, Senhor, ó Deus, nós queremos estar contigo, nós queremos caminhar contigo, nós queremos escutar a Tua voz. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa todos os Teus filhos e as Tuas filhas, visita a história de cada um, venha trazer o renovo, paz, mansidão, venha trazer alegria. Ó Espírito Santo, venha renovar toda a Tua igreja. É o que eu te peço nesta hora, sempre, em nome do Teu Filho amado, que vive, que reina e que está sempre a nos guardar. Pois é em nome do Pai, do Filho e do maravilhoso Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Este culto está encerrado em nome de Jesus.